E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito legal, vamos falar sobre a Revolução Francesa. Gente, eu sou o professor Thiago e antes de começarmos, não esqueçam aí de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e de ativar também as suas notificações. Então vamos lá, Revolução Francesa, primeira coisa, vamos falar sobre os antecedentes. Galera, para entender a Revolução Francesa, nós precisamos trabalhar os antecedentes, o que estava acontecendo aí com a França na Idade Moderna. Então nós estamos falando aqui de uma potência continental, de um dos grandes estados aí europeus, um dos grandes vencedores, por exemplo, da Guerra dos 30 Anos, com reis aí muito importantes que passaram por ali, como Luís XIV, o Rei Sol, que já havia construído o Palácio de Versalhes, ali próximo a Paris. E nós chegamos na segunda metade do século XVIII, gente, com uma França ali com vários resquícios do feudalismo. Então, o contexto é aquele antigo regime, aquela fase da história que vocês sabem muito bem, né? Onde misturamos elementos feudais com elementos capitalistas. Aqui no caso da França, o que atrasava muito o seu desenvolvimento era uma série de restrições que nós tínhamos ali em sua economia. As suas manufaturas, por exemplo, tinham um problema ali, tinham problemas gravíssimos para que pudessem se desenvolver diante de uma rígida burocracia que existia no Estado francês. Vale lembrar também, pessoal, que é uma França ainda com uma sociedade rigidamente dividida, aquela sociedade estamental. Então, no século XVIII nós tínhamos uma França com aproximadamente 25 milhões de pessoas. Desses 25 milhões de pessoas, só 3% dessa população estavam ali no primeiro e no segundo estado. Vamos recordar isso? Primeiro estado formado pelo clero, segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado, o restante da população. O primeiro e o segundo estado, gente, 3% da população francesa, vivem ali com todos os privilégios possíveis. Pagam menores impostos, vivem de cargos públicos, recebem pensões. É uma classe ali, são classes um tanto quanto parasitárias. E isso vai causar o ódio. O ódio de quem, gente? Do terceiro estado. Terceiro estado, gente, formado aí pelo restante da população, esses 97% que eu acabei de apontar para vocês. No topo do terceiro estado, que já tem uma divisão baseada na renda, nós temos a burguesia, seguido ali, né, pela população urbana, camadas médias, pessoas pobres. Nós temos um grupo muito forte ali dentro da cidade, dentro de Paris principalmente, que são os sans-culottes. Depois a gente vai falar mais deles, mas os sans-culottes ganham esse nome durante a Revolução Francesa, né, por se negarem a usar aquela calça que a nobreza usava, que se chamava culotte. E a imensa maioria do terceiro estado, gente, é formada por camponeses. 20 milhões aí dessa população de 25 milhões são camponeses. E quando eu falo que existiam ainda resquícios do feudalismo, mais ou menos 1/3 dessa população de camponeses ainda vivia regulada pelas relações servis. Isso mesmo, gente, aquele conjunto de relações, que datam da Idade Média, daquela relação de servidão, ok? Presos à terra, entregando grande parte da sua produção. Com a ascensão do século XVIII, do século aí das luzes, nós teremos uma ascensão das ideias iluministas. Nós teremos então a defesa cada vez maior do uso da razão, da liberdade política, da liberdade econômica, da igualdade civil, igualdade jurídica e aquela ideia também da reação contra a opressão. Vale lembrar, gente, que grandes filósofos iluministas viveram na França nesse século XVIII tão importante, esse século de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então nós estamos falando do Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Montesquieu,
ou eram franceses ou viveram ali na França, divulgaram suas obras na França. Diante dessa situação, pessoal, dessa estrutura extremamente atrasada, dessa sociedade extremamente excludente, nós teremos, obviamente, a burguesia crescendo cada vez mais economicamente, exigindo maior participação política, buscando a sua ascensão social. Vale lembrar, gente, que na França existia a possibilidade até da burguesia comprar o título de nobreza, eram os chamados... era chamada de nobreza de toga, ok? Óbvio que o cara que compra o título de nobreza, gente, ele vai ser mal visto também, afinal ele não é um nobre por conta do seu sangue. Então esse cara busca também a ascensão social, eles querem a liberdade econômica, eles querem tomar decisões. Nós temos ali os sans-culottes, essa população urbana buscando melhor qualidade de vida, buscando ali um Estado que atenda o mínimo das suas necessidades. E óbvio, pessoal, 20 milhões de camponeses, o que eles querem? Querem o fim da servidão, pessoal. Querem o fim também da concentração fundiária. Querem ter acesso à terra. Então, óbvio que esse terceiro estado, gente, diante dessa ascensão ideológica e dos problemas materiais que nós vamos analisar agora, ela vai reagir, como você está vendo aqui nessa charge bem interessante do terceiro estado, se libertando dos grilhões aí impostos pelo primeiro e pelo segundo estado. Muito bem, a França, pessoal, próxima aqui da sua revolução, ela vive uma série de problemas, ok? Vamos dar uma analisada nesses problemas internos e externos. Primeiro, França era governada pelo Luís XVI. Luís XVI, pessoal, considerado por muitos cronistas da época, por muitos historiadores, como um rei fraco, indeciso, com uma péssima popularidade, né? Casado ali com uma austríaca, a Maria Antonieta, que ficou conhecida inclusive como a Rainha Déficit por conta dos gastos aí da corte, e é uma família real ali que está no momento errado para governar, né? E que não tem a capacidade para lidar com os diversos problemas que vão explodir aqui durante o seu governo. Nós teremos, por exemplo, aqui Luís XVI sentindo os efeitos da derrota francesa na Guerra dos Sete Anos. Galera, na Guerra dos Sete Anos nós tivemos um conflito ali que se estendeu na segunda metade do século XVIII, entre 1756 e 1763, e nesse conflito a França sai derrotada para a Inglaterra, perde territórios coloniais importantíssimos, como a região ali do Canadá, perde também ali muitos recursos investidos nessa guerra e, além disso, vai assinar um tratado não muito vantajoso com os ingleses. Então, a crise econômica, quando assume o Luís XVI, ela já era enorme, ok? Os déficits da economia francesa eram gigantescos. Dá uma olhadinha aqui nas receitas e nas despesas. Notem ali então que as despesas, pessoal, são muito maiores do que as receitas próximo ali da Revolução. Outros problemas ali. Luís XVI, pessoal, ele tenta promover mudanças na economia para salvar ali a França desse colapso que está vivendo, e adota ali medidas fisiocráticas. Os fisiocratas são aqueles pensadores econômicos que acreditavam no quê? Acreditavam que a economia, gente, ela deveria ser livre, sem intervenção do Estado, e que a agricultura promoveria o desenvolvimento. Os resultados, gente, não foram positivos e a crise aumentou. Mesmo com essa tentativa, então, de impor um despotismo esclarecido, nós teremos o enfraquecimento da França. Outro problema que o Luís XVI vai sofrer, e ele mesmo vai acabar criando, é com relação à independência dos Estados Unidos. Estados Unidos ficou independente, pessoal, em 1776. A França apoiou os Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra, a guerra de independência, enviando recursos econômicos, enviando soldados, navios. Gente, a França gastou tanto dinheiro que dava para sustentar ali tranquilamente milhões de franceses que estavam passando fome. Então isso vai arruinar de vez essa economia, tá, galera? E as coisas pioram ainda mais. Em 1786, muito próximo da Revolução, nós vamos ter a assinatura de um tratado econômico com a Inglaterra, o Tratado de Edenheim. Esse tratado, galera, ele acaba
promovendo a entrada mais facilitada ali de produtos ingleses, produtos têxteis. Pessoal, pensa no contexto, 1786, a Inglaterra já está mergulhada na Revolução Industrial. Isso vai causar o colapso, a falência de muitas manufaturas na França, prejudicando ainda mais a economia, causando aí ainda mais desemprego e outros problemas sociais. Para piorar de vez, em 1787 e 1788, as colheitas foram péssimas. Por conta de problemas climáticos, nós vamos ter ali então a falta de alimentos e a inflação, gente, ela vai explodir, o desemprego é enorme. O preço do pãozinho, pessoal, base da alimentação dos franceses, passa a um valor ali equivalente muitas vezes ao salário que as pessoas ganhavam no mês. Diante dessa situação, gente, a revolução começa a bater as portas da França. Olha como nós temos aqui um processo perfeito para que ocorra a revolução. Nós temos uma situação de extremo atraso com relação à organização social, com relação à organização da estrutura econômica ali e a estrutura política. Nós temos uma situação de graves problemas internos e externos. Nós temos falta de alimento. Gente, o povo começa a ir para a rua, promover assaltos, praticar a violência, assaltar aí os produtores, né, os padeiros, e a situação vai ficando insustentável. O ministro da economia francesa, aqui um cara que era muito querido pela população, chamado de Necker, ele convoca a Assembleia dos Notáveis. Pessoal, a Assembleia dos Notáveis, ela reúne primeiro estado, que é o clero, segundo estado, que são os nobres. E qual é a ideia aqui, gente? A ideia é muito simples. Nós teremos aqui deputados do clero e da nobreza que devem propor soluções para esse problema econômico. A ideia, gente, do ministro francês é que esses dois grupos pagassem maiores impostos. Não vão aceitar a proposta e ainda vão promover revoltas nas províncias. São as chamadas revoltas aristocráticas. Gente, esses dois grupos não têm ideia do que está por vir, tá? Serão massacrados na Revolução Francesa, mas aqui garantiram o seu direito de manter os privilégios. Diante da situação, gente, convocação da Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, ela tinha sido criada pelo Filipe o Belo lá em 1302, era um órgão consultivo onde o rei da França só o convocava quando achava que era necessário. Fazia mais de 100 anos que essa Assembleia não se reunia, mas diante da crise tão grave ela foi convocada. Para agradar o terceiro estado, que pressionava inclusive o rei, o terceiro estado vai poder enviar 578 deputados. O que significa isso, gente? Ó, segundo estado, que é formado pela nobreza, manda 270. E o primeiro estado, formado pelo clero, manda 291. Então você tem uma quantidade muito maior de deputados do terceiro estado. E por que isso foi feito? Aqui o rei achava que agradaria o terceiro estado, que evitaria um pouco as tensões, e isso não influenciaria nas decisões que seriam tomadas. Por quê? Porque o voto, gente, era por cabeça, por deputado. Aliás, o voto não era por cabeça, não era por deputado. O voto era por estado. Então você tem 3 estados, cada estado equivale a um voto. São 3 votos. Normalmente acontecia o quê? O primeiro e segundo estado votavam juntos e o terceiro estado ficava separado. Então sempre ocorria a vitória aí da elite, dessa aristocracia. Diante dessa situação, nós teremos uma pressão enorme para que o rei mude essa forma de votação. Temendo ali essa reação, essa pressão, o rei fecha a Assembleia. Quando os deputados chegam e encontram as portas fechadas da Assembleia dos Estados Gerais, eles vão até a quadra de tênis e no Palácio de Versalhes e vão fazer o juramento ali de que nunca mais dissolverão essa Assembleia, pelo menos até a formação ali de uma Constituição, ok? Vale lembrar, gente, que o terceiro estado aqui, que é protagonista de todo esse processo, ele está sendo representado apenas pela burguesia, tá, gente? Bem, tropas começam a cercar a cidade de Paris, a população fica empolvorosa, com medo de que as medidas dessa Assembleia dos Estados Gerais não repercutam em nada, não melhorem a sua vida. Além dessas tropas que começam a se aglomerar ali próximo a Paris e a Versalhes, nós vamos ter a demissão do Necker, que é aquele ministro super querido pela população, e diante disso, gente, a população começa a revolução.
Galera, a Revolução Francesa tem como grande marco inicial a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, data tão importante que marca a transição aí da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Gente, a Revolução Francesa ela vai ser muito influente em toda a Europa, aqui na América. Nós vamos sentir os ecos da Revolução Francesa por todo o planeta, até por conta dos seus ideais que eram muito bonitos, né? Qual que era o lema da Revolução Francesa, gente? Liberdade, igualdade e fraternidade, ok? A população de Paris vai às ruas ali vestindo as suas cores, né? O vermelho, o azul e o branco. Um grande símbolo também da Revolução Francesa, que às vezes você pode encontrar até em outros temas no vestibular, temas relacionados aí à conquista republicana, à conquista de cidadania, e que está em vários brasões aí de diversos estados, é o barrete frígio, um chapeuzinho ali típico usado pelo sans-culotte. Então, a Bastilha é uma prisão, representava ali, era o símbolo do absolutismo, símbolo da opressão, e era onde provavelmente não, era onde nós tínhamos armas e pólvora. O povo ensandecido vai até a Bastilha, toma o prédio, derruba esse prédio, e a queda da Bastilha simboliza também o fim do absolutismo na França, tá, pessoal? Fiquem ligadinhos nisso. O que vai acontecer? Esses deputados começam a ser pressionados, principalmente os deputados do primeiro e do segundo estado. A população, camponeses, sans-culottes, começam a promover ali ataques tanto à nobreza quanto ao clero. Esses ataques, pessoal, vão provocar o chamado Grande Medo. O próprio nome já resume bem para vocês. Nós teremos ali o ataque a castelos, a igrejas, a prisão, ao massacre aí do primeiro e do segundo estado. Pressionado, gente, por conta disso, óbvio que as mudanças começam a acontecer na França. E nós teremos também um outro evento muito importante, pessoal. Esse evento que ocorreu ainda em 1789, que foi a Marcha das Mulheres. Lá no 5 de outubro de 1789, as mulheres vão até o Palácio de Versalhes, invadem esse palácio, ok? Mais de 20 mil franceses estavam ali nas portas do Castelo de Versalhes, tomam o palácio e exigem que a família real vá para a França, vá viver ali próxima da população, ok? Pressionado, gente, a Assembleia começa a promover uma série de mudanças. O que nós destacamos aqui, ó? Destacamos a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha ali o que fala na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha o primeiro artigo, pessoal. Os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Galerinha, olha só como nós temos aqui a famosíssima fase burguesa da Revolução. Então, todo mundo nasce igual e livre, mas ele fala que distinção social é permitida, desde que ocorra por conta da utilidade comum. Tradução, pessoal, a sociedade francesa está saindo do caráter estamental e está se transformando numa sociedade de classes, uma sociedade baseada na renda. Dá uma olhada no artigo 2, pessoal. Finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, propriedade, segurança e a resistência à opressão. Galerinha, olha só, princípios do iluminismo. Olha o artigo 6, pessoal. A lei é a expressão da vontade geral. Então você tem muitos elementos do iluminismo aqui na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui, pessoal, quero que vocês entendam que o camponês, o sans-culotte, ele, entre aspas, confiou na burguesia para promover as mudanças. As mudanças, elas vão acontecer, só que vale lembrar, elas vão beneficiar, obviamente, a burguesia e não propriamente a população pobre urbana, nem os camponeses. Bem, é abolido ali, ó, todo o antigo regime, então a gente tem a abolição dos direitos feudais e de nascimento, então acabou o feudalismo, acabou a servidão, acabou o direito ali de dividir os grupos sociais pelo nascimento. Nós vamos ter, pessoal, as terras da igreja confiscadas. Todas as propriedades da igreja serão, na verdade, nacionalizadas e o Estado controla agora essa riqueza que antes estava na mão do clero. As terras que estavam na mão da nobreza, ó, foram confiscadas e foram leiloadas. Gente, olha o caráter de novo burguês aqui que eu falei para vocês. Não teve a reforma agrária. Se você confiscou a terra e vendeu essa terra, óbvio que o camponês não vai ter recursos para comprar.
o seu pedaço de terra, tá? E nós teremos também, pessoal, a formação aqui, a consolidação posteriormente de um Estado monárquico e parlamentar. Então nós teremos aqui o rei com poderes relacionados, por exemplo, ao executivo, à administração pública, mas a existência do parlamento. Então, olha só, quebrou o absolutismo. Problema é que se define o critério censitário de participação, ou seja, vai participar quem tem renda, pessoal. Notem novamente o tal do caráter burguês. Fica na mão da burguesia o direito de tomar as decisões, de participar da política. Camponês, sans-culotte não vai ter acesso, então, à participação política. Galerinha, mesmo com essas restrições ao camponês, aos sans-culottes, né, à população urbana, é uma revolução. Numa pancada só, gente, a França destruiu os valores absolutistas, estamentais, destruiu o poder da igreja, destruiu com o feudalismo. Então é algo muito importante que está acontecendo e isso, gente, vai causar um medo muito, mas muito grande dos reinos vizinhos, que são reinos absolutistas. Nós vamos ter, por exemplo, a Declaração de Pillnitz, onde Áustria e Prússia ameaçam invadir a França por conta da Revolução. Qual é o medo, gente? O medo é que esses valores, que essas transformações se espalhem por toda a Europa. E de fato foi o que aconteceu, ok? As coisas vão piorar muito quando Luís XVI tentar fugir da França. Luís XVI e sua família tentam fugir para a Áustria, terra aí da sua esposa. A ideia, junto com outros nobres que já haviam fugido, era ali liderar o exército austríaco, tomar o poder novamente e acabar com os valores da Revolução. Acaba sendo preso na fronteira, na cidade de Varennes. Pessoal, essa é a primeira parte da Revolução Francesa. No próximo vídeo falaremos sobre a fase popular, a contra-revolução aí e o fim da Revolução. Forte abraço para vocês.